Bom dia a todos. Hoje vamos começar nossa aula de Inteligência Artificial 2 para o segundo semestre de 2021. Como nós programamos, hoje eu convidei meu aluno de mestrado, o Carlos. Ele vai dar uma aula de prática, quer dizer, o trabalho de laboratório. Nós temos dois objetivos. Primeiro objetivo, o Carlos vai passar a experiência dele de usar Colab, Python, como desenvolver solução de redes neurais com Deep Learning, esse tipo de coisa. Segundo objetivo, ele vai passar um trabalho de laboratório para vocês começar a fazer. Nesse trabalho de laboratório, vai ser nosso trabalho 2 para entregar. Tá tudo jóia? É isso. Agora eu vou passar a palavra para Carlos. Bom dia, Carlos. Muito obrigado pela sua participação, tá? É seu. Você pode falar, pode apresentar, pode compartilhar a tela, tá? Muito obrigado. Tchau. Eu vou só aguardar um pouquinho aqui que eu tô... Sim, tranquilo. Você pode compartilhar a tela, porque eu já habilitei tudo para compartilhar, tá? Eu não sabia a parte do trabalho, por isso que eu vou só abrir. Tá jóia. Tá jóia. Para poder apresentar para eles daqui a pouquinho. No final, você pode atribuir mesmo o trabalho, ou você modificou o trabalho para eles fazer, tá? Isso aqui vai ser entregue para trabalhadores, tá? Eu vou procurar ele aqui para poder... Tá, jóia. Obrigado, tá? Bom. Acho que é esse aqui. Beleza. Deixa eu me tornar apresentador aqui, para poder compartilhar a tela, né? Ainda não está comparecendo. Ok. Beleza, agora eu abri o apresentador, compartilhar a tela. A outra pessoa pode olhar, porque no meu agora está começando. Apareceu. Isso. Obrigado, né? Bom dia, pessoal. Meu nome é Carlos, sou aluno de mestrado aqui, como o professor falou, orientado do professor Lee. E eu dei essa aula na turma do semestre passado, de IA1, e ela é uma aula bem introdutória, assim, para a gente dar os primeiros passos, implementando soluções aqui em Python já, né? Então, tipo, a parte prática, né? De inteligência artificial. E especificamente a parte de machine learning. Então, o que eu estruturei para essa aula aqui? Primeiro, uma introdução à programação. Eu entendo que nem todo mundo tem um background, né, de computação e tudo mais. Então, vamos só dar uma passada rápida em o que é os níveis de abstração que a gente pode esperar, né, e como que a gente começa com a parte de inteligência artificial, onde que essa parte se encaixa, né, no nível de abstração que a gente tem hoje. Depois a gente vai dar uma introdução básica a machine learning, só para demonstrar o que a gente espera de machine learning, por que existe isso, né, que resultado que a gente pode ter quando a gente aplica esse tipo de técnica. Depois eu vou introduzir o neurônio digital, que ele é a porta de entrada para as redes neurais, e aí a gente vai entender como que ele funciona internamente, e depois a gente vai expandir isso para uma rede mais complexa. Então, nessa quarta etapa aqui, que é o processo de solução de problemas com machine learning, aí eu vou fazer uma visão geral de uma solução de um problema maior, né? Um problema mais próximo do que o que a gente tenta resolver na escala profissional, escala acadêmica. Então, passar por aquisição de dados, né, o tratamento do dataset aqui, né, pré-processamento, a modelagem, como que a gente vai resolver o problema que a gente está se propondo, o treinamento, evaluation e acurácia, e depois vamos executar a rede para poder obter o resultado que a gente espera. No final, alguns links úteis. Então, quando eu colocar para treinar essa rede, ela vai demorar um tempinho, e aí a gente consegue comentar sobre outras coisas, tirar dúvidas, beleza? Então, eu vou começar por aqui. Então, essa primeira introdução aqui, ela é basicamente só para falar o seguinte, que os computadores, né, eles estão preparados para lidar com uns e zeros. E quando a gente começa a fazer a programação, ela começa naquele nível assembly, ali, nível de linguagem de máquina mesmo.
e a gente vai subindo o nível de abstração, né? Então, quando a gente fala em linguagem C, já é uma linguagem de mais alto nível. Quando a gente fala em Python, Python já é mais alto nível ainda, né? Então, a gente tem que pensar que existem vantagens e desvantagens de subir o nível de abstração. Uma vantagem é que a gente vai ganhar tempo de desenvolvimento. Uma instrução em C vai ser traduzida para várias instruções em linguagem de máquina. Então, a gente economiza tempo, né? Ao invés de a gente precisar escrever tudo aquilo de instrução em linguagem de máquina, a gente vai escrever só uma linha em C e vai conseguir resolver, né, o problema. Por outro lado, o código fica mais lento, né, digamos assim, porque quando você está mais próximo da linguagem de máquina, você consegue otimizar mais. Você consegue, a galera chama até de peneirar bit, né? Você consegue otimizar mais o processo. Mas assim, por mais que fique mais rápido na máquina, você perde muito mais tempo fazendo. Então você tem que ver esse trade-off. O que vale mais a pena, o desempenho ou a praticidade e velocidade de desenvolvimento, né? Então, no caso do machine learning, por muito tempo ele ficou travado porque a gente não tinha máquinas suficiente, né, com velocidade boa o suficiente para que a gente pudesse fazer o desenvolvimento, principalmente na parte do deep learning, que só começou a ficar forte de 10 anos para cá. Então, esse trade-off é uma coisa que a gente pode imaginar. E uma parte interessante para a gente ver isso é o seguinte: quando a gente vai trabalhar com machine learning, a gente vai ter a opção de utilizar algumas bibliotecas. E essas bibliotecas são, por exemplo, Keras, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn. E elas fornecem algumas funções prontas para a gente utilizar. Então, quando a gente tem uma função pronta, a gente só precisa entender como que ela funciona para que a gente possa chamar. Então, a gente precisa entender muito bem os conceitos por trás, para que a gente consiga modelar o nosso sistema, modelar a nossa solução. E depois a gente precisa entender como que cada ferramenta dessa aqui consegue implementar essas funções que a gente quer utilizar. Então, no ponto de vista de nível de abstração, a programação para machine learning é muito alto nível. A gente vai escrever poucas linhas e executar muito código. Então, para que a gente seja capaz de escrever essas poucas linhas, a gente precisa entender bastante como que funciona cada função que a gente está usando, que parâmetros que a gente precisa passar, entender o modelo que a gente está querendo criar. Esse básico da programação aqui que eu coloquei do Black Box é um problema muito válido que as pessoas têm com machine learning até hoje, que é o quê? Quando você começa a fazer essa programação que você não entende o que está acontecendo por dentro, porque você só aprendeu a função externa, ela é quase como se fosse uma caixa preta, né? Você está entrando com valores, está tendo uma saída, mas você não sabe o que acontece ali no meio. E aí tem um paralelo interessante disso aqui com o Deep Learning, que é justamente quando você para de entender como que funciona o treinamento, com a parte do backpropagation e a parte interna da rede, né? Você começa a pensar como que essa rede está solucionando esse problema que eu criei. É quase como um black box. E aí existe toda uma área do machine learning que vai tentar explicar como que funciona, como que a gente cria redes que a gente consiga decifrar, né? Consiga entender o que ela está fazendo por dentro. Mas sim, vou passar mais por cima disso aqui. Eu deixei alguns links de documentação, depois eu vou passar esse link de aula, professor, e pode mandar por e-mail, então colocar aqui no Aprender 3, tá bom? Essa aqui é a documentação do TensorFlow. Então, o TensorFlow hoje é o mais utilizado, né? É feito pelo Google. E a gente tem também PyTorch, feito pelo Facebook. Scikit-learn é uma biblioteca mais focada para o aprendizado, então ela vai ter algumas ferramentas bem simples e tutoriais bem interessantes que a gente consiga seguir. Então, se vocês quiserem começar, é uma boa recomendação começar por Scikit-learn. O Keras, ele é como se fosse um envelope ao redor do TensorFlow. Então, ele basicamente vai pegar funções que existem no TensorFlow e vai colocar de uma maneira mais simples de utilizar. Então, muitas das vezes a gente vai utilizar Keras junto com o TensorFlow só para ficar mais fácil a leitura do código, né? E a parte da implementação. Fica um pouco mais didático da interpretação. Vocês vão perceber também que a maioria dos códigos em Python para machine learning vão ser implementados em notebooks e não em arquivos .python direto, né? Vai ver que esse arquivo aqui ele é .ipynb, que é o Python Notebook. Diferente, não é só .py, né? Que é .python. Então, por que a gente tem isso aí? Porque um notebook permite que a gente escreva código e texto ao mesmo tempo. Então, a gente pode ir documentando o nosso progresso enquanto a gente vai desenvolvendo. Aqui tem um exemplo. Então, aqui eu tenho imagens e textos, né? Como estou explicando bem aqui. E aqui embaixo eu tenho um código que eu posso rodar. Então, essa ferramenta que eu estou usando aqui é o Google Colab. Então, todos vocês que têm conta no Gmail, né, no G Suite, vão ter acesso aqui ao Google Colab.
que é um ambiente gratuito do Google, que ele entrega algumas máquinas que a gente pode utilizar, né? E aí, quando você inicia a sessão, ele consegue rodar essa máquina virtual. Essa máquina virtual aqui já vai ter várias bibliotecas padrões instaladas, como TensorFlow, como Keras, PyTorch, todas essas bibliotecas já vão estar pré-instaladas aqui, e aí vocês só podem utilizar. Então, é uma excelente maneira de vocês começarem. Se vocês quiserem rodar offline, existe também o Jupyter Notebook, aí você precisa baixar as bibliotecas para sua máquina e consegue rodar na sua máquina. Eu rodo pelo Google Colab por enquanto, porque eu não tenho uma máquina mais forte do que a que eles me fornecem. Então, aqui eles têm uma máquina de até 12 GB de vídeo, e aí consegue fazer um processamento um pouco mais avançado do que o que a minha máquina aqui consegue. Então, eu prefiro usar o Google Colab. Mas aí eu fico dependente de estar conectado à internet. E quando eu inicio uma sessão, ele gera aqui os arquivos, né, que eu posso utilizar. E esses arquivos são resetados quando a sessão encerrar. Então, eu tenho que garantir que eu salvei tudo, para garantir que eu não vou perder nada aqui do meu desenvolvimento. Né? Então, tem esses prós e contras aí de utilizar. Mas se você se adaptar direitinho, é muito bom utilizar o Google Colab. Você consegue encontrar vários notebooks desses aqui pela internet. Quando você quer implementar uma rede específica, eu quero fazer convolução de imagem, ou eu quero fazer classificação de texto. Você consegue procurar no YouTube, encontrar videoaulas, e a maioria das videoaulas fornecem também um link para um notebook, e você consegue jogar aqui no Colab e executar o código funcionando. Então é bem interessante. Tá, próxima etapa, introdução ao Machine Learning. O que a gente quer quando a gente fala em Machine Learning? Então, esse exemplo que eu coloquei aqui é bem simples. Então, no mundo ideal, o que a gente quer fazer? A gente quer fornecer para uma solução. Então, essa parte aqui no meio, vamos só imaginar aquela black box, tá? Eu quero colocar como entrada imagens de carro, ok? E eu quero que ele me diga que aquilo são imagens de carro. Que não é imagem de caminhão, não é imagem de bicicleta, que não é de velocípede, não é de moto. Não, é imagem de carro. Então, depois que eu conseguir treinar essa minha black box aqui com essas imagens de carro, eu quero que se eu entrar uma imagem de um caminhão, ele não diga que é carro. Mas se eu entrar uma imagem de carro, ele diga que é carro. Então é basicamente isso. Eu quero que ele faça essa função de classificação por mim. Esse é o exemplo mais simples, né? Só classificação. Mas eu vou tentar implementar ele de uma maneira bem tranquila para vocês entenderem aqui. Então, esse exemplo que eu estou dando aqui é o exemplo do gato versus do cachorro. Então, o gato, vamos criar esses animais aqui para a gente poder treinar, tá bom? Então, eu estou colocando 3 atributos, tá? No caso de uma imagem, você vai ter o tamanho dela de atributos, por exemplo. Eu estou colocando 3 atributos aqui. Um deles é se tem o pelo longo, o outro é se tem a perna curta e o outro é se faz miau. Então, eu tenho um gato que tem pelo longo, perna curta e faz miau. Eu tenho um gato que tem pelo curto, né? Tem perna curta e não faz miau. Existe gato que não mia, né? Então, vamos lá, existe esse caso. E eu tenho um gato que tem pelo longo, tem perna longa e faz miau. Então, tem esses 3 gatos aqui. Eu já possuo eles. Eu tenho alguns cachorros. Nenhum cachorro faz miau. Assim, é possível que tenha, mas eu não vou treinar com esses aqui, pelo menos. Não encontrei esse cachorro para colocar aqui para treinar. Aí um cachorro tem pelo longo e perna curta, o outro tem pelo curto e perna longa, e o outro tem pelo longo e perna longa. Isso. Nenhum deles faz miau. Mas eu tenho esses animais aqui, e eu vou utilizar eles para poder treinar minha rede. Então, o que eu preciso? Primeiro, eu preciso do meu objeto de treino. Então, eu vou juntar aqui os meus gatos, os meus cachorros, em um objeto só, que eu vou utilizar para poder treinar, né, a minha rede. Então, essa aqui vai ser a entrada para o treino. Agora, eu preciso também de ter a classificação. Eu preciso dizer o que é gato e o que é cachorro aqui nesse objeto de treino. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Gato vai ser 1 e cachorro vai ser 0. Então, aqui eu digo que os 3 primeiros da lista são gatos e os 3 últimos são cachorros. Então, quando eu tenho essas labels aqui, eu consigo entrar na minha black box. Então, por enquanto, vamos só imaginar uma black box. Aqui eu estou utilizando o Linear SVC. É uma maneira fácil do scikit-learn de fazer uma regressão linear para fazer uma divisão simples entre dois. Então, vamos só imaginar que é uma black box. No final das contas, eu tenho um modelo lá dentro e eu vou só chamar ele para treinar, que é o fit, passando os meus parâmetros de treino, x e y. Então, quando eu faço esse treinamento aqui, deixa eu executar os códigos. Ele vai criar um modelo. E agora que esse modelo está treinado, eu posso testar, eu posso predir, né, se ele vai acertar um animal misterioso ou não. Então, eu tenho um animal misterioso aqui. Esse animal misterioso, ele tem pelo curto, perna curta e ele faz miau. E aí? Ele é um gato, né? Ele faz miau. Vamos ver se ele vai acertar. Isso, ele deu 1. 1 é gato. Então, depois de treinar com só esses 6 animais aqui,
ele foi capaz de identificar que esse animal misterioso que eu me introduzi é um gato. Então, esse o nosso objetivo, né? Eu vou entrar um pouco mais em detalhe quanto a isso daqui, mas é só para dar um exemplo geral de como que funciona essa parte aqui, o que a gente espera do machine learning. Agora, o que a gente pode fazer também? A gente pode ver o quanto que essa minha rede aqui treinada, quanto que esse meu modelo, iria acertar. Então, vamos introduzir vários animais. Então, aqui eu tenho alguns animais novos aqui. Esse tem pelo longo, perna curta e faz miau, é um gato. Né? Pelo longo, perna curta, não faz miau, um cachorro. Pelo curto, perna curta, não faz miau, outro cachorro. Então, eu espero que ele encontre gato, cachorro, cachorro. Né? Eu vou colocar meus objetos aqui para poder testar. Então, é a mesma rede que já foi treinada aqui em cima. Não estou treinando ela novamente. Eu só estou tentando testar esses animais aqui. E eu tenho o meu objeto esperado. Então, eu espero que ele descubra que um é gato e 2 são cachorros. Isso que eu espero. Então, vou prever aqui. Vamos ver. Ó, ele não me deu certo. Ele acertou que o primeiro era um gato, acertou que o segundo era um cachorro, mas o terceiro ele achou que era gato. E não era. Então, quando eu fizer um teste aqui, eu vou ver que ele acertou 66% das vezes. Né? Então, essa é a minha acurácia. Daí eu teria que entender, essa acurácia é suficiente para mim? Não sei. Vai depender muito da utilidade que eu estou dando para esse sistema. Né? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu estou isso é uma veterinária aqui, eu estou numa veterinária e a veterinária tem que conseguir fazer essa triagem, né? Que é separar os gatos dos cachorros para poder mandar para os especialistas, né? Então, ali dentro, eu preciso mandar o gato para o lado do gato, preciso mandar o cachorro para o lado do cachorro. Eu não posso cometer esse erro, né? Porque vai dar um atraso lá, eu vou ter que mover os cachorros que estão indo para a triagem para o outro lado. Vai ter uma problemática na logística lá se eu ficar cometendo erros. Então, nesse caso, eu preciso de uma acurácia alta. Esse aqui não é o suficiente para mim. Né? Eu posso tentar comparar assim, se eu colocasse uma pessoa para poder esse negócio, ela iria errar quantas vezes? Bom, uma pessoa consegue identificar muito bem o que é um cachorro e o que é um gato. Então, para um serviço desse de triagem, uma pessoa ia fazer esse serviço muito melhor do que essa máquina que eu implementei aqui. Então, nesse caso, não vale a pena utilizar uma máquina. Agora, vamos supor que eu tenho um banco de dados com 100 milhões de imagens de gato e de cachorro e eu preciso classificar o que é gato e o que é cachorro. Então, nesse caso, uma pessoa vai demorar muito tempo para conseguir fazer isso. Passar manualmente, imagem por imagem, para poder identificar o que é gato e o que é cachorro. Então, aí, às vezes, já vale a pena. Eu já consigo abaixar um pouco o quanto que eu preciso de acurácia, porque por mais que a acurácia seja menor do que um ser humano fazendo, o tempo de execução vai ser muito mais rápido. Então, aí eu vou ter que criar esse trade-off. Onde que vale a pena, onde que não vale. E isso vai depender muito do modelo de negócio que você tem e qual que é a solução que você está implementando, né? O que é aceitável para aquela solução que você está implementando. Normalmente, se faz melhor do que o ser humano, já está muito bom, né? E aí, além disso, se não faz melhor, mas faz mais rápido, aí eu tenho que avaliar o que já está valendo a pena. Outra coisa interessante da gente pensar na parte do treinamento é a parte de overfitting e underfitting. Esse aqui é um exemplo de regressão, mas vamos supor que eu tenho esses pontos aqui, né, distribuídos aqui, os pontos em laranja, estão distribuídos que eu estou treinando em cima deles, né? Mas aí o meu modelo treinado, ele vai me dar essa reta azul, ou essa curva azul aqui. Então, no primeiro caso, essa reta ela não se dispõe exatamente acima dos pontos, né? Ela não está modelando o que esses pontos estão fazendo, esse comportamento desses pontos. Isso pode acontecer porque ou eu não treinei o suficiente, ou o meu modelo não está adequado para esse tipo de sistema, né? Para essa condição que eu coloquei ele para treinar. E aí, nesse caso, eu vou ter uma reta que não está fazendo o trabalho que ela deveria fazer, que seria cobrir esses pontos aqui direitinho. Então, esse pode ser um problema de underfitting. Um outro problema que a gente tem é o do overfitting. Então, aqui nessa curva, ele está se atendo muito bem a todos esses pontos que eu usei para treinar. O que vai acontecer? Se eu pegar um ponto intermediário, talvez ele esteja fora da curva. E ele não deveria ser fora da curva. Isso pode acontecer por quê? Porque talvez eu tenha treinado muito os meus dados, ou então o meu modelo fica tão específico para aqueles dados de treinamento, que agora, quando eu vou tentar validar com dados reais, né, de teste, eu tô falhando, né? Eu tô tendo falhas. Então, aí a gente tem que se ater a esses dois efeitos que podem acontecer. O ideal seria conseguir essa regressão aqui no meio, né? Que é uma regressão mais balanceada e que ela estima melhor o comportamento que esses pontos têm aqui nesse plano. Beleza. Então, essas introduções já passaram. Agora eu vou começar a explicar para vocês como que funciona um neurônio digital. Então, o neurônio digital também é chamado de perceptron.
Vamos pensar primeiro em como que funciona o neurônio, né, biológico, o neurônio aqui no nosso corpo. Então, o neurônio tem esse corpo celular aqui, né? Ele tem os dendritos, e os dendritos, eles são responsáveis por receber, eles recebem estímulos externos. Então, são estímulos eletroquímicos, né, que eles recebem dentro do corpo. E quando eles recebem um certo nível de estímulo, eles emitem um impulso nervoso que atravessa pelo axônio, né, até o outro lado. Então, esses estímulos, um neurônio acaba sendo interligado ao outro, né, e um estímulo vai passando de neurônio para neurônio. Mas a gente pensando só num neurônio específico, a gente consegue modelar esse sistema aqui de uma maneira, né, computacional, imaginando que a gente vai ter inputs, né? Então aqui eu coloquei 3 inputs, input X, Y, Z. Esses inputs, né, que são os estímulos recebidos aqui pelo dendrito, eles vão receber pesos. Então eu tenho pesos aqui associados a cada um dos inputs. E aqui dentro eu vou ter um limiar, uma função de ativação, que a gente chama. Então, a maneira mais simples de imaginar essa função de ativação seria essa do limiar mesmo, que é do degrau. Então, como que a gente imagina isso aqui? Imagina assim, que se esses estímulos chegarem num nível satisfatório, eu vou disparar um output. Se eles não chegarem nesse nível satisfatório, eu não disparo. Então, com esse comportamento, eu modelo mais ou menos, né, como que funciona um neurônio biológico dentro do computador. Então, essa função de ativação ela pode ser esse degrau que eu comentei, que atingir, né? Você vai pegar o input vezes o peso, somar todos esses inputs aqui com pesos e verificar se eles são maiores do que o limiar que você definiu. Você tem outras funções de ativação também. Então, esse output ele pode ser 0 ou 1, né? Que é o que eu estou colocando aqui. Ou ele pode ser um valor quebrado. E aí, esse valor quebrado ele pode ser de acordo com várias funções de ativação que vão depender da solução que você está implementando. Então, esse aqui seria o nosso neurônio digital. A gente vai implementar ele em código, né, de uma maneira meio baixo nível, para vocês entenderem como que funciona lá por dentro. E como que ele aprende? Aí eu acho que o professor ali já deu, talvez, a aula de rede neural para vocês, essa primeira parte de perceptron aqui, e ele explica que a gente tem um fator de correção, né, a taxa de aprendizado, que a gente utiliza para poder atualizar esses pesos em cima de cada leitura que a gente tem e utilizando o erro, né, de estimação aqui. Então, a gente tem um output esperado, encontra o erro, em cima desse erro a gente multiplica por aquele fator de correção, nossa taxa de aprendizado, e aí a gente consegue atualizar esses pesos para poder se adaptar, né, com os dados que estão entrando e com o que a gente espera da saída. Então, esse tipo de treinamento é um treinamento supervisionado. A gente tem os dados classificados aqui, né? A gente tem a saída desejada. Existe o não supervisionado também, a gente não tem essa saída desejada e a gente vai treinando em cima dos próprios dados de entrada, né? A gente consegue realizar classificação, consegue realizar algumas atividades sem precisar dos dados já... Tá vendo uma palavra em inglês, eu não estou conseguindo traduzir. Mas sem ter esses dados previamente classificados, por exemplo. Existe sempre supervisionado, existe por reforço. Não vou entrar dentro de cada um deles aqui, mas o professor ali vai abordar em aula. Então vocês vão entender um pouco mais. Hoje aqui eu vou pegar só o supervisionado, então vamos fazer uma implementação mais simples, tá bom? Então, essa implementação que eu fiz aqui é uma implementação bem simples do slide que o professor ele tem. Eu devia ter colocado esse slide aqui, que apresenta em sala, falando sobre esse treinamento do Perceptron. E ele basicamente vai ter o threshold, né? Vai ter peso. Então, ele tem duas entradas, entrada X e entrada Y. E aí vai ter os pesos, o X e o peso do Y. Ele vai ter um limiar. Então, se passar desse limiar, ele vai disparar. Eu tenho fator de correção, né, a taxa de aprendizado, o quanto que esses pesos vão ser atualizados a cada interação aí que dê errado, né? Que ele erre. Então, essa função aqui de rodar, ela vai fazer o quê? Ela primeiro vai somar, então vai pegar cada input e multiplicar pelo seu peso, e depois verificar se a soma for maior ou igual ao threshold que a gente determinou. Então, se for maior, ele vai ter output. Se não, ele não vai ter output. Ele vai retornar esse output. Então, isso aqui é o comportamento modelado do neurônio. E daí, para treinar, o que a gente vai fazer? A gente vai passar os inputs aqui para dentro, vai passar o que está esperado, né? E esse output é para poder calcular o erro, né? Então, aqui, deixa eu executar essa função aqui. Então, esse é o que a gente espera. Eu estou passando dados aqui. Então, olha lá, eu tenho esses dados aqui dispostos nesse gráfico, né? Tem alguns pontos vermelhos aqui em cima, alguns pontos azuis. Ele não sabe, teoricamente, o que é vermelho e o que é azul, e eu quero que ele consiga classificar o que é um e o que é o outro, né?
Então, aqui embaixo eu estou passando o que é, porque eu já sei, né? Eu estou utilizando os dados pré-treinados. Então, vamos lá. Pré-classificados. Então, eu vou basicamente fazer isso aqui. Vou pegar para cada um dos valores aqui dos dados. Eu vou chamar o neurônio. Então, ele vai ter um output. E daí eu vou mandar treinar. Aí ele vai adaptar, né, os seus valores em cima disso aí. Então, isso aqui foi a alteração dos pesos do decorrer do negócio. Ele só precisou mudar uma vez e já conseguiu. Teoricamente, ele já tá bom, né? O treinamento dele. Daí aqui o que a gente pode testar? Vamos lá. Um ponto vermelho, ele tem um valor de x baixo e um valor de y alto. Então, se eu vier aqui colocar um valor de x alto, um valor de x baixo e um valor de y alto. Esse aqui, ó. x0 e y 8.5. Então, eu espero que ele me retorne aqui, né? O zero. Se eu colocar aqui zero, né? X baixo, y alto. Então, se eu colocar um valor de y alto, de x alto e de y baixo, então aqui x alto e y baixo, eu espero que ele retorne 1, que são esses primeiros aqui. E aí é isso aí, ó. Aqui ele acertou e aqui não. Então talvez eu não tenha treinado o suficiente. Né? Talvez eu não tenha dado o suficiente para poder treinar aqui no início. Aí eu posso tentar trocar aqui. Será que se eu estivesse mais próximo, ele acertaria? O meu y daqui está mais baixo. Então talvez eu não tenha dado o suficiente para conseguir fazer esse treinamento. Eu vou mostrar um outro exemplo para vocês disso aqui, já em cima da parte do trabalho aqui. Então, bem aqui, eu fiz esse exemplo e eu consigo ver como que a linha está fazendo a classificação. Então, ele dividiu desse jeito aqui, depois de eu fazer meu treinamento. E daí, eu consigo... para funcionar um neurônio melhor aqui, eu preciso introduzir um bias. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Deixa eu passar para outra aula e depois eu venho aqui para poder explicar como vai funcionar o trabalho para vocês. Então, é basicamente isso. Esse aqui é um neurônio muito simples. Vocês vão implementar no trabalho um outro neurônio, o perceptor um pouco mais completo do que esse aqui, tá bom? Que ele pode ser utilizado em conjunto com outros para que a gente consiga fazer, né, uma solução mais completa. Tá. Tem esse aqui é uma classificação com um neurônio apenas, né? Ele não tem bias, ele não tem nada. Então, esse neurônio ele só é capaz de realizar a classificação de forma de uma linha, né? Porque é um neurônio apenas, ele vai conseguir uma linha e essa linha obrigatoriamente vai ter que estar saindo da origem. Então, só aqui que ele vai conseguir dividir esses dois termos. Então, se eu adicionar um bias, eu vou conseguir descolar essa linha da origem. E aí eu vou conseguir fazer classificações de outras maneiras aqui, né? Com um neurônio só. Mas aí talvez eu precise fazer uma classificação diferente. Esses dados estejam distribuídos de uma maneira diferente. E aí eu não vou conseguir fazer com um neurônio só. Eu posso mostrar isso para vocês bem aqui. Então, esse aqui é o TensorFlow Playground. E aqui eu consigo testar, por exemplo, se eu tiver os dados distribuídos dessa maneira aqui, um neurônio apenas, eu consigo treinar e ele vai conseguir fazer essa classificação para mim, né? Uma linha que divide exatamente o que é uma classe e o que é a outra. Agora, se eu tivesse, por exemplo, essa classificação aqui, uma linha não ia ser capaz de dividir. Então, eu posso treinar isso aqui por quanto tempo eu quiser e ela nunca vai ser capaz de classificar corretamente, né? O que é o azul e o que é o laranja, nesse exemplo. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que eu tenho que me ater como que como que eu modelo a minha solução, a minha rede, para que ela seja capaz de solucionar o problema que eu estou querendo que ela solucione. Então, aqui eu posso brincar um pouco, né? O playground justamente para isso, para você brincar. Então, se eu tiver uma rede assim, eu consigo resolver com uma linha? Eu não vou conseguir, mas talvez se eu introduzir um outro neurônio, então agora, ó, já está conseguindo um resultado até ok. Se eu colocar mais um neurônio, aí talvez eu mude a função de ativação, né? Eu mude a taxa de aprendizado, porque aqui ele me dá quantas épocas demorou para poder aprender. E daí eu vou conseguindo entender como que funciona. Às vezes, quando eu rodo com uma semente inicial diferente, né, um estado inicial diferente, eu consigo respostas melhores. Então, consigo ver que esse aqui demora mais tempo para conseguir treinar.
Sigmoid. Então, a gente pode brincar um pouco aqui, adicionar uma camada a mais. Deixa eu trocar o look mais rápido. E eu consigo ver aqui o que a rede é capaz de fazer, né? Então é interessante aqui, vocês podem vir aqui brincar um pouco, colocar algumas arquiteturas. Esse aqui é o mais complexo de se fazer. Eu não sei se eu já consegui resolver ele alguma vez. Então, você depende de ter uma rede um pouco mais complexa para que ela seja capaz de resolver um problema de classificação que é mais complexo também, né? Então, ó, esse aqui eu consegui ter um resultado ok, assim. Né? Até uns 80% de acurácia. Ok, deixa eu continuar aqui. Tá, então agora bora para um problema de classificação mais robusto. Vamos começar com... Vamos usar TensorFlow para poder fazer aquele mesmo problema do gato contra o cachorro, certo? Só que agora com imagens. Então vamos pegar imagens de gatos e imagens de cachorro. Primeira parte que você tem que fazer é a aquisição de dados. Então, para aquisição de dados, você pode utilizar... Se você trabalha numa empresa, você pode usar os dados que você já tem na empresa, né? Do banco de dados da empresa. Ou então, inclusive a área de BI, né, de Business Intelligence, vai chegar aí para poder tratar esses dados, a parte de análise de dados, tudo mais, analista de dados, que eles vão fazer esse trabalho. Aí você tem como utilizar dados em datasets da internet, por exemplo. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. O Scikit-Learn tem uns datasets simples aqui que você pode utilizar para poder treinar, né? Então, aqui ele tem Story datasets. Aqui tem, por exemplo, a gente fez isso aqui na minha aula de IA, que é esse Iris dataset, são imagens de flores, né? E você pode utilizar. Então, tem algumas aqui, né, que você pode usar, que é bem legal. Aí aqui também tem Kaggle. O Kaggle é a maior plataforma de datasets que existe hoje. E aí aqui vai ter vários que você pode utilizar. Então, por exemplo, se eu quiser utilizar para fazer classificação, processamento de linguagem natural, aí você vai encontrar aqui, por exemplo, resumos de artigos em cima de Covid, ou então você vai encontrar aqui embaixo fake news ou notícias de verdade, né? Um dataset sobre isso, e você vai tentar classificar o que é fake news, o que não é, né? Então você tem muitos datasets que você pode utilizar aqui, de acordo com o que você quer, né? O que você quer treinar, o que você quer ter de resultado. Então você pode vir aqui e encontrar alguma coisa interessante que te interesse, né? Para poder fazer uma solução e aí utilizar. Então aqui é só, no caso, vamos supor que eu me interessasse por aquela da fake news. Então, aqui no Kaggle eu posso fazer o download. Aqui o Kaggle tem um próprio notebook, então se eu clicar em um notebook e logar com a minha conta, eu vou conseguir, acho que estou logado já. Eu vou conseguir fazer esse mesmo passo a passo aqui lá por dentro do Kaggle. Também vai ter várias bibliotecas já pré-instaladas. Eu posso tentar usar o dataset por lá, né? E aqui ele me diz mais ou menos como que os dados estão dispostos dentro desse dataset. E aí eu consigo utilizar para poder fazer a minha solução. E o outro que eu coloquei aqui foi Papers with Code. Então aqui ele vai ter o artigo científico, né? Então eu tenho um artigo científico para várias áreas aqui, então detecção de objeto, ou então tradução, né? Eu posso utilizar aqui, tem várias áreas da inteligência artificial aqui, e eu posso utilizar para poder ver o que tem de estado da arte, o que são os papers mais avançados em cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, vamos pegar a classificação geral. Aí aqui eu tenho vários datasets aqui. A gente vai utilizar um MNIST para poder fazer o trabalho. Deixa eu mostrar aqui, tá? O MNIST. Então, o MNIST, ele é basicamente isso aqui, ó. São imagens, né, de números. Às vezes pode ser letras também, né? Mas ele é uma imagem bem simples, que é o fundo branco ou o fundo preto e a letra branca ou a letra preta. Não tem variação de contraste, não tem é bem tranquilo, que é para você treinar e conseguir fazer esse tipo de classificação. A gente vai usar esse aqui para poder fazer o que a gente chama de OCR, né? Que é o Optical Character Recognition, que é reconhecimento de caracteres. Então, vamos ter essas entradas aí e vamos tentar descobrir que número que é aquele que está ali dentro. Então, esse vai ser o trabalho que vocês vão fazer. Vou explicar daqui a pouquinho. Então, aqui vai ter o paper,
né? Então, por exemplo, tem o YOLO aqui, né? YOLO 9000. Então, esse aqui saiu esse ano, aí eu posso ver o paper aqui. E eu também posso pegar o código que foi utilizado. Então, aqui tem um link para o GitHub do Darknet, que é onde foi implementado o YOLO. Eu consigo ver os datasets que foram utilizados lá dentro, consigo utilizar deles também. Então, é bem interessante que vocês conseguem se basear para pegar dados. Então, beleza. Tem alguma maneira de pegar dados. Às vezes eu não consigo os dados assim. Às vezes eu preciso de pesquisar no Google, pesquisar no YouTube. Às vezes eu tenho que olhar no Twitter. Às vezes eu tenho que analisar um site específico. E aí, muitas das vezes, o que a gente precisa fazer é fazer um web scraping, né? Que a gente chama. Que é basicamente você faz uma varredura em sites na web e puxa as informações de lá e monta o seu próprio dataset. Então, às vezes é possível você precisa fazer isso. Então, várias maneiras de conseguir os dados, né? Uma vez que você tem os dados, aqui a gente vai usar esse aqui que é o Dogs vs Cats. Então, esse aqui tem, acho que 16 mil imagens. Deixa eu ver. 25 mil imagens de cachorros e de gatos. Né? E aí vamos utilizar esse aqui para poder fazer o treinamento. Então, vamos lá. A primeira parte aqui, importar o TensorFlow e a parte do Keras aqui dentro do TensorFlow. Né? Deixa eu fazer o download do dataset. Então, aqui eu consigo executar comando de terminal. Eu só preciso colocar uma exclamação antes. E aí eu posso utilizar os comandos normais de terminal. Então, aqui eu baixei esse .zip. E eu vou descompactar, né? Listar os itens da lista, os itens que estão aqui dentro. Então, vamos rodar aqui. Então, ele criou essa pasta para mim, Pet Images. Aqui dentro tem uma pasta de cachorro e uma pasta de gato, né? Dentro dessa pasta vai ter aquela sequência de imagens. Então, tem muitas imagens, né? Aqui. Então, eu posso clicar numa dessas imagens aqui e ver aqui, ó, é um gatinho aqui dentro do gato, né? Aqui vão ter aqueles, sei lá, 10 mil gatos aqui dentro, pelo menos, né? Então, tem várias fotos de gato e várias fotos de cachorro aqui dentro dessas pastas. Então, o bom é que já está classificado, né? O que é gato dentro da pasta gato, o que está cachorro dentro da pasta cachorro. Mas eu vou criar uma rede que vai tentar fazer esse serviço por mim. Que aí, uma vez que eu tenho ela pronta, eu posso fazer upload, por exemplo, de uma foto de cachorro meu aqui e ver se ele é capaz de identificar. Tá? Então, com pré-processamento. Na maioria das vezes, né, os dados eles não estão exatamente do jeito que a gente quer. Então, é possível que tenha dados corrompidos. Às vezes tem dado que está errado lá, vamos supor que eu estou tentando filtrar gato e cachorro. E aí no dataset tem imagem de bicicleta, que não tem nada a ver. Né? Então, aí tem que conseguir filtrar esse tipo de coisa. Às vezes tem que fazer esse serviço manualmente, às vezes tem algumas etapas de código que você pode fazer. Outras vezes você precisa padronizar o dado. Você tem tabela, imagem com tamanho diferente uma da outra e você quer que todos estejam o mesmo tamanho. Então, você tem que fazer redimensionamento. Todas essas partes são pré-processamento. Então, tem uma etapa também de pré-processamento que a gente faz, que a gente vai introduzir como uma camada na rede, que é o Data Augmentation, que é basicamente você tem um tamanho do dataset, mas você aumenta ele artificialmente. Então, eu vou mostrar para vocês como que é feito aqui. Na primeira parte aqui, ele está só abrindo os arquivos e apagando as imagens que estão com o formato GIF, porque eu não quero trabalhar com eles. Então, ele deletou algumas imagens daqui do modelo. Depois eu estou criando os datasets. Então, aqui eu estou definindo o tamanho da imagem, é 180 por 180. Esse tamanho do batch aqui, ele vai depender do processamento do teu computador. Então, estou colocando 32 aqui, mas ele vai ser tipo quanto de imagens que são carregadas ao mesmo tempo para poder treinar. E aqui, eu estou definindo o dataset. Então, isso aqui é uma função padrão do Keras aqui, de pré-processamento, que vou criar um dataset de imagens a partir de um diretório. Então, aqui, eu digo qual que é o diretório. E eu estou fazendo o meu training split. Então, o training split vai ser o quê? Uma parte dessas imagens eu vou utilizar para treinar e uma outra parte eu vou usar para validar os dados treinados. Então, aqui eu estou fazendo isso. 20% eu vou usar para validar e 80% eu vou usar para treinar. Tá? Então, esse subset aqui é de treinamento, então ele já sabe que é para pegar 80%. Tá? Esse outro subset aqui é de validação, então ele vai pegar 20%. Treinamento e validação. Então, nessa hora aqui, ele já vai abrir lá e vai dizer aqui, ó, que ele pegou 18.728 imagens para treinar, 4.682 para validar. Beleza?
Essa etapa de Data Augmentation, eu vou fazer o que aqui? Eu vou pegar as imagens, algumas imagens, né? E eu vou fazer um flip aleatório na horizontal. Então, algumas imagens vão ser flipadas na horizontal. Outras imagens vão ter uma rotação aleatória acontecendo de 0,1. Então, vai ser possível vocês enxergarem isso aqui. Acho que eu tenho aqui embaixo. Então, é basicamente isso que acontece. Ó. Deixa eu só mostrar aqui primeiro. Então, aqui eu vou mostrar algumas das imagens que a gente tem. Só estou pegando as imagens e estou pedindo para abrir 16 delas aqui. E aqui em cima está a classificação. Então, 1 é cachorro, né, e 0 é gato. E eu tenho essas imagens aqui. Então, por exemplo, se eu fizesse essa validação manualmente, talvez eu não quisesse essa imagem aqui. Só um exemplo, né? Que tem um monte de pessoa e os cachorros aqui. Mas eu posso tentar treinar assim e ver quão robusto que a minha rede vai ser capaz de identificar, né? Os cachorros nessas imagens. Mas ok. Esse é o estilo de dado que eu tenho para treinar. Esse que eu estou utilizando para poder fazer o treinamento e validação. Aqui eu vou mostrar como que funciona a parte da augmentation. Então, eu estou passando aqui para essa camada de augmentation as imagens e plotando, só para ver como é que funciona. Então, é basicamente isso. Aqui é a imagem original e eu estou rotacionando ela aleatoriamente. Às vezes eu estou flipando ela horizontalmente para o outro lado. Né? E aí, para a mesma imagem, ela gerou várias outras imagens que eu vou utilizar para poder treinar minha rede. Então, eu consigo aumentar a quantidade de dados que eu tenho, né, artificialmente. Aqui. É para isso que serve essa etapa de data augmentation. E o prefetch. Prefetch é basicamente só pré-carregar algumas imagens para poder acelerar o treinamento. Mas isso aqui é tranquilo. Modelagem. Aí a modelagem vai dizer como que eu vou resolver o problema. É nessa etapa aqui, eu não sei se vocês já tiveram aula sobre rede neural convolucional, sobre o que você está utilizando aqui, né? Qual que é a tecnologia que você vai usar. Aqui, quando eu fiz a matéria de IA2, no meu trabalho eu precisei montar esse sistema. E aí, para a montagem desse sistema, eu utilizei essa arquitetura aqui. Tem algumas convoluções, uma normalização e um max pooling. Então, e no final, uma camada densa para poder fazer. Então, isso aqui vai ser a arquitetura, ela vai definir, você vai montar, verificar se o resultado é bom. Se não for, você talvez tenha que reformular, reestruturar a sua arquitetura, o modelo que você está criando, para poder conseguir resolver da maneira melhor, né, o problema. Então, aqui eu vou criar esse modelo. Aqui embaixo ele vai plotar como é que funciona esse modelo. Então, o meu modelo, ele vai fazer essa etapa ele vai fazer 3 vezes essa etapa aqui, aumentando o tamanho da janela. Então, ele vai fazer uma convolução de 2, fazer a normalização e o max pooling. Depois ele vai fazer com 64, depois com 128. Fazer 3 vezes essa etapa aqui. Vai fazer um flatten. O flatten vai fazer o quê? Vai pegar essa informação que está em formato de matriz e vai transformar em um vetor. E aí, nesse vetor, eu passo para a camada densa. Então, essa camada densa aqui é que vai fazer a parte de classificação mesmo dos dados. Então, a densa vai de 128 para 1, porque eu só preciso do output se é gato ou se é cachorro. E esse output vai ser no tipo sigmoide. Então, o sigmoide, se eu mostrei para vocês a função de ativação aqui em cima, né? O sigmoide, não é exatamente isso aqui, mas parece um pouco com isso, né? A sigmoide vai me dar um valor entre 0 e 1, um valor quebrado, e aí eu consigo olhar, se for mais próximo de 1, é cachorro, né? Se for mais próximo de 0, é gato. Então, é isso que eu vou ter para poder utilizar aqui. Então, agora treinamento. Eu vou definir quantas épocas eu quero que rode. Às vezes eu vou deixar treinando indeterminadamente até verificar, né? Esse callback aqui vai fazer um checkpoint. Então, a cada época que passar, ele vai salvar os dados, né, os pesos que foram treinados aqui. Então, eu posso utilizar depois, por exemplo, se eu quiser treinar mais, eu consigo pegar. Ou então, se eu conseguir um resultado muito bom, eu consigo salvar esses pesos para que depois eu possa utilizá-los, né, apenas sem precisar treinar a rede novamente. E aí eu vou fazer a compilação do modelo e chamar o fit aqui, né, passando os dados de treinamento, os dados de validação, só para poder verificar aqui a acurácia de validação. E é isso aí, vamos lá. Então, essa etapa vai ser custosa, vai demorar um tempo rodando aqui, né? E aí eu posso apresentar um pouco do trabalho para vocês enquanto treina e fazer alguns outros comentários. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa que está pendente aí, gente, eu estou falando sozinho aí, já tem 40 minutos. Muito obrigado, Carlos. Pessoal, fique à vontade de tirar dúvida com ele, porque é uma aula prática. Qualquer
qualquer uma digitação errada já não consegui fazer. Então, por favor, aproveita. Tira dúvida com o Carlos, por favor. Bom dia, Carlos. Você vai disponibilizar para a gente esse arquivo aí, né? Esse aula IA2 aí? Sim, vou sim. Ótimo, beleza. Obrigado. Ô, Vinícius, próximo semestre é sua vez, tá? Ok. Aí, próximo semestre, você vai pegar a disciplina de docente, prática docente, aí você vai me ajudar para fazer isso, tá? Beleza, ok. Obrigado, Vinícius, tá? Então, pessoas, tira dúvida, porque isso aqui, na verdade, essa aula prática é muito variado, porque você começar, o Carlos levar vocês a entrar, ele mostrou várias ferramentas, várias bibliotecas, fica muito disponibilidade para você brincar as coisas de deep learning, tá? Fica à vontade, por favor. Bom dia, Carlos. Opa, bom dia. Olha, uma dúvida, não? Em que ferramenta você está rodando agora, não? É aquela do Google que você falou? Isso, Google Colab, exatamente. Ah, o Google Colab. Ah, tá, beleza. Mas, por exemplo, se você quer rodar no seu computador, precisaria com mais memória, algo assim? Depende muito do modelo. Então, por exemplo, aqui, esse modelo que eu estou treinando, eu conseguiria rodar na minha máquina aqui, né? Eu tenho uma placa de vídeo, 4 GB de vídeo, eu acho que eu conseguiria rodar tranquilo. O modelo mais simples você consegue rodar na sua máquina, com certeza. Então, por exemplo, o modelo que a gente vai fazer para o trabalho, vocês vão conseguir rodar na máquina de vocês, se vocês quiserem, entendeu? E aí, você tem que baixar o notebook, né? O Jupyter Notebook é o mais famoso. Né? Não sei quem trabalha com programação, eu tenho o VS Code aqui. Opa, abriu aqui errado. Eu tenho o VS Code, o Visual Studio Code, e aqui eu baixei algumas extensões que me permitem rodar os códigos em Python aqui. Ó. Eu tenho o próprio Jupyter Notebook instalado no meu VS Code. Aí eu consigo rodar os notebooks por aqui. Né? Mas aí você pode baixar. Então, deixa eu abrir aqui. Ah, você faz com aquele, não com o Jupyter? Isso, exatamente. Aí você baixa o Jupyter, aí você tem que instalar a biblioteca na sua máquina, e aí você consegue rodar localmente. Tá, beleza, entendi. Obrigado. O problema é o seguinte, logo depois o Carlos ele já passa trabalho de laboratório para vocês. Aí se você não domina bem, aí é difícil de realizar esse trabalho de laboratório. Por isso, por favor, aproveita, ele está na sala, pergunte, tá? Por favor. Professor? Não, pode falar, desculpa. Não, pode falar, depois eu falo. Não, eu estou só comentando aqui. Já que a gente vai passar esse trabalho aqui, vamos fazer o seguinte, eu passo o trabalho hoje, mas a gente marca mais uma aula depois, só para eu tirar dúvida sobre o trabalho. Pode ser, professor? Pode sim, claro. Isso aqui gasta mais tempo de sua. Não, é porque semestre passado eu estava tirando dúvida da galera pelo WhatsApp. Inclusive, vou passar para vocês tirarem dúvida comigo se vocês precisarem. Bom. Só que aí ficou muito pesado, né? De tirar dúvida de todos os alunos pelo WhatsApp lá, eu estava ajudando muito eles. Aí eu acho que se a gente marcar uma call mesmo, né? Uma conversa em vídeo, assim, em aula, aí a gente consegue agilizar, porque às vezes o problema de um é o mesmo problema de outros, né? E aí a gente consegue facilitar bastante essa parte. Assim mesmo. Obrigado, Carlos. Eu tenho uma pergunta. Diga lá. Carlos, está me ouvindo? Tô sim. Quando eu tomo a decisão de utilizar os dados augmentation, o que eu quero especificamente? Na prática, né? O que me faz tomar a decisão? Assim, se eu tiver uma boa quantidade, vamos supor que eu tenho uma boa quantidade de imagens, né? Eu preciso realmente fazer augmentation ou se eu tiver uma boa quantidade, não precisaria? Não precisaria. Assim, qual é a sua percepção? Assim, sei lá, você falou dos gatos e cachorros, tem 22 mil. Isso é um bom número? Isso é um número baixo? Bom, aí, isso tu tem que ver com a tua validação, né? Então, o que aconteceu? Eu treino o meu modelo e aí verifico qual que é a acurácia que eu estou conseguindo obter. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver, por exemplo, que nesse momento ele teve 81% de acurácia em cima dos dados de treinamento.
né, na quarta época. Em cima da validação, eu tive 78%. Se eu estou satisfeito com esses dados de acurácia, meu modelo está ótimo, né? É aquilo que a gente comentou. Agora, se eu não estou satisfeito, eu vou fazer o que tiver no meu poder para conseguir melhorar, né? Uma maneira de melhorar é aumentando a quantidade de dados, né, que você tem de entrada. Então, às vezes 16 mil não é o suficiente, às vezes eu preciso de mais dados. E é difícil fazer a aquisição desses dados. Então, o Data Augmentation vai chegar justamente para poder preencher esse problema aí, né? Que é difícil eu conseguir mais dados classificados direitinho de cachorro e gato. Então, eu tento fazer augmentation para poder melhorar a minha acurácia sem precisar ir atrás de mais dados, né? Não sei se Entendi. essa resposta. Entendi. É subjetivo em relação ao seu objetivo, né? Exatamente. Para Legal. mim, não conseguir acima de 85%, eu tô feliz. Acima de 80% eu já tô feliz, mas já tá batendo, né? Então agora a gente aumenta a meta. Mas se fosse no desafio do Kaggle, não estaria não, né? O desafio do quê? Se fosse num desafio, né? Num challenger do Kaggle, teria que ir bem mais alto, né? Ah, tá, possivelmente, é. Pra poder disputar com a galera lá. Aí você vai mexer bastante, né? Aí talvez a própria... Eu tenha que revisar meu modelo várias vezes, né? Ver o que eu consigo otimizar daqui para conseguir um resultado melhor. Ô, Carlos, eu tenho uma pergunta. É mais nessa parte aí do modelo mesmo, na arquitetura. Eu queria saber como que foi o processo para você chegar nessa arquitetura. Você fez cálculo, você como eu posso dizer, você foi atrás de arquiteturas já criadas por outras pessoas? Como que foi? Isso. Nesse caso, eu fui atrás de arquitetura já criada por outras pessoas. Aí a minha arquitetura não é exatamente igual à que foi criada por eles, mas eu entendi mais ou menos o processo que era feito, né? Então, eu não sei se vou conseguir desenhar direito isso aqui, mas o que eu entendo que essa minha arquitetura quer fazer é o que a gente chama de extração de features, né? Então, você tem uma imagem, deixa eu pegar uma imagem de um cachorro aqui. Assim. Você tem a imagem, vou pegar só o cachorro dessa imagem aqui. Pronto. Você tem uma imagem, né? E aí, você vai fazer a convolução. Mas aí, nessa primeira máscara de convolução que eu vou fazer uma convolução com uma máscara bem pequena. Então, vamos supor, vou pegar aqui a imagem. Uma convolução com uma máscara bem pequena. E essa máscara vai passar por cima da imagem várias vezes, né? Então, quando ela passar por cima de um nariz, por exemplo, talvez ela não consiga pegar que é o nariz, mas ela vai pegar essa curva, essa curvatura, essa informação de curvatura em vários locais da imagem, né? Então, talvez ela me dê o contorno, talvez ela me dê algumas informações de cor, umas features bem pequenas que ela consiga identificar, né? Um bigode do gato, né? O focinho do cachorro, alguma coisa assim. Depois, quando eu rodo já com esses dados já extraídos aqui, mais ou menos, quando eu rodar a segunda vez, eu vou rodar com uma janela maior. Dessa janela maior, vai conseguir pegar a orelha inteira, vai conseguir pegar o olho, né? Vai conseguir pegar essa parte da boca completa, vai conseguir pegar o pescoço, que é uma janela maior. Depois eu vou rodar mais uma vez com uma janela maior ainda. Aí talvez eu consiga pegar a cabeça inteira, consiga pegar uma pata, consiga pegar... Entendeu? Então, eu rodo com um tamanho de janela diferente para poder ir agregando essas informações. Então, tipo, uma cabeça, eu precisava ter achado um olho para poder aparecer a cabeça. Então, agora eu já consigo, né? Então a arquitetura ela é mais ou menos baseada nessa ideia, da gente ir rodando a mesma imagem com uma convolução com um tamanho cada vez maior, né, de janela. E depois que eu consigo extrair essas features aqui de cima, aí eu só preciso fazer o flatten, né, que é transformar em um vetor. Então, tem uma matriz transformada em um vetor. E aí carregar naquela rede neural padrão. Então, a gente tem os nós aqui. E aí carrega eles aqui para poder fazer a nossa... E posso perguntar mais uma coisa? Então, isso aqui eu encontrei, só para dar de exemplo, para um problema no scikit-learn, eu acho. Eu acho que eu encontrei essa arquitetura um pouco parecida no scikit-learn, quando eu estava vendo como fazer essa classificação em cima, acho que foi do Iris. Eu não sei se foi aqui. Eu encontrei em algum lugar aqui no scikit-learn uma arquitetura parecida com essa. E aí eu fiz a modificação para se adequar com a necessidade que eu tinha. Entendi. Deixa eu perguntar, essa mesma arquitetura serviria, por exemplo, para identificar a cor do animal, por exemplo, ou não? Eu teria como identificar a cor do animal ou não? Seria também? sim.
Seria assim, porque a gente não está fazendo a etapa de jogar para escala de cinza aqui, né? Uhum. Eu estou mantendo as três faixas de cor, né, da imagem aqui. Então, quando esse input node aqui está 180 por 3, né? Que é porque tem as 3 cores da imagem. E eu estou mantendo esses 3 aqui em todas essas etapas aqui. Eu faço rescale, mas eu mantenho 3 mais de cor. Então, ele está fazendo a convolução, está tentando encontrar feature e tudo mais, mas o valor de cor ainda está introduzido aqui, né? Então, seria possível. Mas, provavelmente, para identificar só a cor, eu conseguiria realizar esse trabalho com uma rede mais simples. Entendi. Legal. Legal. Beleza. Obrigado, Carlos. Então, acabou de treinar aqui as 10. Acho que acabou, né? Tá só acabando de rodar aqui direitinho, parte da história. Então, aqui, 10 épocas rodaram, né? Eu consegui uma acurácia de 86% no treinamento e uma acurácia de 83% na validação. Aí, por exemplo, mas nessa etapa bem aqui, a validação foi 86%. Não estava melhor e agora diminuiu? Acontece, né? Se isso fosse um padrão encontrado, tipo, a gente perceber que a acurácia está diminuindo de validação depois de um tempo, isso seria um sinal de overtraining, né? Overfitting. A gente treinou mais do que precisava. E aí o nosso modelo está se adaptando muito aos dados de treinamento e acaba que os dados de validação acabam ficando, né? Ele acaba perdendo a acurácia nos dados de validação. O que acontece? Aqui também o que a gente fez? A gente está salvando esses dados num story e a gente pode plotar isso. Então aqui a gente vai ver um gráfico de como que a acurácia foi melhorando. Então vocês vão vendo que a acurácia de treinamento vai aumentando de maneira linear aqui. Dá para perceber que ela continua aumentando até aqui na 10ª época. Então se a gente treinasse por mais épocas, provavelmente a gente conseguiria ver uma melhora ainda na acurácia. A parte da validação, a gente vê que já não segue a mesma linha. Às vezes ela desce, às vezes ela sobe, né? Na visão geral, a gente percebe que ela ainda está aumentando, então valeria a pena a gente continuar treinando. Mas se a gente verificasse bem aqui que a validação está caindo enquanto o treinamento está subindo, né, de uma maneira consistente, né, não sendo só esses vales e picos aqui, a gente conseguiria identificar que talvez esteja acontecendo esse overtraining, né, treinando mais do que o necessário. Então é isso aí, a gente pode analisar isso aqui para poder tomar decisões de acordo com a nossa arquitetura, se a gente precisa de mais dados, se a gente precisa treinar por mais épocas. Então é interessante. E aqui no final, a última etapa aqui dessa aula, é só para executar a nossa rede já treinada, né, em cima de alguma imagem. Então deixa eu ver se eu tenho algumas imagens aqui. Tem até que achar que tem tempo que eu não abro isso aqui. Deixa eu ver se eu... Onde que eu salvei? Aqui, eu salvei algumas imagens aqui. Isso foi eu rodei isso aqui, eu fiz uma talk no trabalho, né? Para essa aqui. Para explicar um pouco de machine learning. Eu trabalho com programação também, desenvolvimento. Então todo mundo lá programa, mas a galera nunca mexeu com machine learning, né? Então dei uma aula introdutória para eles aqui, essa mesma aula que eu dei para vocês. E aí a galera falou assim, tenta colocar um leão, vê se vai dar o gato, se você dá o cachorro. Tenta colocar uma vaca. E aí a gente botou também para poder ver. Mas assim, eu vou fazer o upload dessas imagens aqui. Posso jogar assim direto, né? É isso aí, esses arquivos vão ser excluídos aqui, né? Porque essa sessão só está ativa agora. Então, quando eu sair, não vai mais estar ativo. Então aqui, eu vou tentar abrir esse cat. E esse cat é esse gato bem aqui, que estava lá na frente do prédio. Eu bati uma foto dele. Vamos ver. Ele abriu o gato. E eu vou tentar predizer. Então, eu vou pegar aquela rede que já foi treinada, né? O modelo já está treinado lá em cima. Vou chamar predict passando a imagem aqui para dentro. Vamos ver. Ele me deu 084. Então, 084 é mais próximo de 1. Não é? E 1 é cachorro. Então, ele achou que era um cachorro. Olha só. Então, para essa imagem aqui, ele não me deu um valor muito bom. Né? Vamos tentar com outra. Vou tentar com a gata da minha amiga, que é a Artemis. Essa gatinha aqui. Ele vai conseguir fazer um trabalho melhor. 0,2. Então, agora, essa gatinha ele daria que é um gato. Né? Se a gente for fazer um limiar em 0,5, né? Acima de 0,5 seria cachorro, abaixo seria gato. Então, ele conseguiu essa gata. Bora tentar um cachorro aqui. Essa aqui é a cachorra do meu amigo, a Luna.
Linda. R$99. Então, certeza que é um cachorro, né? Uma certeza bem maior de que é o cachorro. Esse aqui. Tá nomeado como onça. Bora tentar o leão aqui para ver como é que dá. Onça. O leão, ele achou que é um cachorro, olha só. E é da mesma família do gato, né? Então, é interessante. É só porque é bem maior, né? Tem bem mais... um tamanho bem maior. Agora ver a vaca, o que ele acha. Mas, assim, a vaca é zoeira, né? Desnecessário. No caso, você vai só validar com o que você já tem aqui, o que você quer. Mas deu para entender aqui, né? E de acordo com os dados que a gente tem uma acurácia de 80 e tantos por cento aí. Né? A gente conseguiu ver onde falhou, por exemplo. No primeiro gato falhou. Aí tem várias outras aplicações para Machine Learning, né? Você já tem uma noção aí. O professor ali está comentando desde as primeiras aulas, quando ele dá o histórico, ele dá evolução, né? O que a gente tem de mais atual hoje. Então, a classificação de imagens a gente viu hoje, mas tem detecção de objetos, geração de imagem, remoção de ruído, tem processamento de linguagem natural, esse é que eu trabalho com o professor ali agora. Toda a parte de tradução, análise de sentimentos, geração de texto. A gente está fazendo classificação de texto também. Aí tem reconhecimento de fala, sintetização, geração de diálogo, um monte de coisa aqui. Eu coloquei como exemplo o DALL-E da OpenAI, que é uma parada incrível. Não sei se vocês já viram esse aqui. Ele gera ilustrações a partir de texto. Se vocês chegaram a dar uma olhada aqui em algum momento, desse aqui. Você pode vir aqui e falar assim, ó, um emoji de um bebê porco-espinho com um chapéu amarelo, luva verde e uma camisa vermelha. E ele vai fazer várias ilustrações seguindo essa torinha. Cadê? Tem um bem legal aqui. É uma ilustração de uma capivara, ou uma coruja sentada numa montanha meia-noite. Não, durante o inverno. Aí ele faz várias ilustrações. Eu acho isso muito incrível. Essa gente. Aí tem algumas aqui que eu coloquei, né? Só para sugerir. Esses aqui são os papers do YOLO, que faz detecção em tempo real de objetos. Imagem. Esse aqui é o BERT, que é para processamento de linguagem natural, né? O Bidirectional Transformer, do Google. Muito bom, muito interessante. Se vocês quiserem dar uma olhada depois. Então, esse é o final dessa aula aqui, né? Que é a aula prática. Aí eu tenho que apresentar um pouco do trabalho. Não sei se vai ser o suficiente, porque eu tenho que sair em 15 minutos, mas vou apresentar o geral do que eu estou esperando para o trabalho, e aí talvez eu passe mais informação para vocês aqui. Eu coloquei um outro link aqui, deixa eu dar uma olhada. Tá, não de boa. Tá, o que eu quero que vocês façam nesse trabalho aqui? Esse trabalho ele é bem... Ó, o mesmo trabalho que eu passei no semestre passado para IA1. Eu vou renomear isso aqui e mandar esses collabs para vocês, tá bom? Então, nesse aqui, a gente vai criar uma classe Perceptron, e ela vai ser uma classe, porque a gente vai utilizar várias vezes. Né? O que a gente vai tentar fazer de detecção é utilizando o dataset do MNIST. Né? Então, esse que é o formato do dataset. E eu já vou, para implementar para vocês, algumas funções para que vocês não precisem se preocupar com essa parte, tá bom? Então, a estrutura base eu já criei toda, vocês vão precisar fazer só alguns pedaços de código, uns trechos de código. Aí eu entendo que talvez vocês não tenham familiaridade muito boa com Python, ou com NumPy, ou com as funções que precisa utilizar aqui no Python. Eu deixei aqui no final alguns code snippets. São alguns exemplos de código que vocês precisam. Então, por exemplo, a gente vai precisar inicializar os pesos de maneira aleatória. Daí, para inicializar de maneira aleatória, a gente utiliza o NumPy Random. Né? Aqui a gente passa o shape. E a gente consegue gerar um vetor com valores aleatórios lá dentro, por exemplo. Então, eu deixei um exemplo aqui de como que faz. Ou como que faz multiplicação de vetor, porque a gente vai precisar multiplicar o vetor de input com o vetor de peso, né? Então, a gente pode utilizar um np-dot para poder fazer a multiplicação de vetor, né? Formatando o array com condicional. Então, isso aqui é porque a gente vai precisar treinar a nossa rede para cada uma das classes que a gente tem. Então, nesse caso aqui, como a gente está tentando identificar 10 números diferentes, a gente vai precisar de 10 neurônios. Essa arquitetura que eu estou propondo, tá?
vamos utilizar 10 neurônios. Cada neurônio vai identificar um tipo de letra, né? Um tipo de número. Então, cada um vai ser especialista naquela letra, naquele número. Então, para fazer isso, a gente vai precisar dividir o treinamento para cada um deles, passar um label diferente para cada um. E a gente usa isso aqui, essa formatação condicional. Aqui é como que adiciona item numa lista, por exemplo, né? Utilizando o append. Então, eu coloquei alguns exemplos de código lá embaixo. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem ir tirando comigo depois. E eu vou explicar por cima aqui como que funciona esse trabalho, tá bom? Então, assim, a gente fez um perceptron bem simples, né, para fazer a classificação aqui na outra aula. Ele nem funcionou tão bem, né? Esse aqui vai funcionar bem, confia. confio, vai dar bom. Esse perceptron aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é introduzir um bias nele. Então, naquele outro, a gente só tinha os inputs multiplicado pelo peso, tentando passar por um threshold, né? Agora a gente vai introduzir um bias. E o bias nada mais é do que aquele B no final de uma equação linear. Então, quando a gente tem uma equação linear, a gente tem y igual a x mais b, não é isso? Quando a gente não tem o bias, a gente só tem o peso multiplicando pelo input, a gente vai ter uma equação do tipo y ax, né? E como você sabe, essa equação aqui, como ela não tem o b, ela não consegue descolar da origem, né? Do 0, 0. Então, quando você adiciona esse bias, ele vai ser esse b, ele vai ser uma constante que está sendo adicionada aqui no valor, aí você consegue descolar da origem e fazer uma classificação melhor. Então, a gente vai introduzir esse bias aqui. E deixa eu mostrar como é que tá. Então, eu criei essa classe já, então já está pré-criada aqui, está definida as atividades que você precisa fazer aqui dentro. E aí, nessa classe Perceptron, ela vai ter, quando ela for inicializada, ela vai inicializar uma seed aleatória. Isso aqui é só para você garantir que sempre vai estar rodando com os mesmos pesos, né? E aí, se você não tiver conseguido dados bons com aquele peso, você pode tentar trocar a seed aqui e ver pesos diferentes depois. Eu vou ter o alfa vai ser o fator de correção, né, a taxa de aprendizado, a quantidade de épocas que eu vou executar, os pesos e o bias, tá bom? Eu criei uma função chamada fit, é a função que a gente vai usar para treinar, né? Então, essa função, primeiro, eu preciso inicializar os pesos e os bias de acordo com o shape da minha imagem que eu estou introduzindo aqui. Então, vocês vão ter que fazer essa etapa aqui. Inicializar os pesos e os bias de maneira aleatória. Depois, vou fazer um loop. E esse loop aqui, ele vai rodar todas as épocas. E para as épocas, ele vai pegar cada um dos inputs. Então, X, ele pode receber um vetor, né? Um vetor de entradas aqui. As imagens que eu quero treinar. Ele vai receber aqui. E aí, aqui dentro, eu faço as funções de treinamento. Então, aqui eu vou precisar pegar esse X e passar para a função predict. A função predict vai estimar um valor de saída. Utilizando o quê? Os pesos, né? O bias, em cima do valor da imagem. Vai pegar peso e bias em cima do valor da imagem. Rodar pela minha função de ativação. Então, a função de ativação eu já deixei pronta aqui, uma função degrau. Tá? Se o sinal for maior do que 0, ele vai dar 1. Se não, vai dar 0. Então, como eu coloquei desse jeito aqui, é bom que vocês inicializem os pesos entre -1 e 1. Tá? Eu vou editar isso aqui um pouquinho para poder ficar mais bem escrito, essa parte para vocês. E aí, então, o que vai acontecer? Inicializou o peso, vai rodar a função de treinamento. Aqui ele vai fazer o quê? Primeiro ele vai pegar o output da rede, no momento. Então ele vai chamar predict. Predict vai calcular a soma dos pesos e vai chamar a função de ativação. E a ativação vai me dar se foi ativado ou não. E ele vai retornar esse output. Daí aqui dentro, com esse output, eu calculo o erro, utilizo o meu alfa para poder recalcular os pesos. E pronto, é assim que eu treino. Então, vocês vão ter que fazer essas etapas aqui. Eu descrevi exatamente o que eu preciso que vocês façam cada uma das etapas aqui embaixo. Tá bom? Então, inicializar o peso, definir o seu treinamento, calcular o output. Coloquei exatamente qual que é o cálculo que vocês têm que fazer também lá dentro. Aqui eu coloquei uma etapazinha simples para vocês validarem o Perceptron criado. Então, aqui vocês podem criar uma função de acurácia simples aqui. Então, tipo, eu tenho os dados que eu espero e os dados que eu vi, né? E aí eu vou tentar calcular uma acurácia, quantos por cento que eu acertei. Então, com isso aqui, vocês podem... Eu só criei essa função aqui para vocês treinarem. Então, se vocês executarem esse aqui, ele deveria dar 100%. Eu tenho um de exemplo aqui, só que eu não quero abrir agora. Eu não vou demorar um tempo para achar. Mas, assim,
Esse aqui é um exemplo que é só para quando vocês terminarem de fazer essa etapa aqui, vocês vão rodar esse código e verificar funcionando, entendeu? Só para garantir que o Perceptor que vocês criaram aqui em cima tá funcionando de boa. Então, vocês vão executar e vocês vão ver aqui. Se ele der 100%, né? Ou se der 1, GG. Deu bom. Tá? Então, essa etapa aqui é só a criação do Perceptor. Daí, aqui a gente vai usar o Perceptor. Então, dataset. Eu já criei aqui as funções para poder puxar esses dados para cá. Tá? Essas funções aqui vão fazer a leitura do arquivo. Então, esses aqui vão ler os arquivos e vão formatar as imagens direitinho para vocês. Já criei uma funçãozinha de flatten aqui, uma função para extração de features. Já estou fazendo tudo isso por vocês, tá bom? Para vocês não se preocuparem com essa parte de abertura de arquivo e tudo mais. Focar só na parte da lógica do Perceptron. Tá. Bem aqui, eu estou fazendo aqui. Eu estou lendo as imagens, né? E colocando ela no de treinamento, X de treinamento e treinamento, X de teste e de teste, tá bom? Aqui eu já tenho separado, tá? Um arquivo é de teste e um arquivo é de treino. Então já está separado aqui. Bem aqui, esses valores são importantes. N-train, N-teste. É quantas imagens eu vou utilizar para treinar e quantas eu vou utilizar para teste, tá bom? Eu sugiro vocês começarem com um valor baixo, tipo esses aqui. Vocês podem seguir na mesma linha daqui, sabe? E depois vocês vão mexendo, que eu vou pedir para vocês alterarem aqui e tentar conseguir uma acurácia boa. Aqui é para visualizar os dados, então vou mostrar como que tá as imagens lá dentro, né? Então, tipo, esse aqui é um 2, aqui em cima está dizendo que é 2. Né? Então, você já tem o label para cada um deles. Aqui, ó. Você tem o train data e o train label, tá vendo? Já tem os valores já classificados anteriormente. Daí a arquitetura que eu estou fazendo aqui é a seguinte. Nós vamos treinar cada neurônio individualmente, cada um para treinar para a sua classe específica. Então, vamos fazer um Perceptor que vai classificar só um. Então, se for 1, ele vai retornar 1. Se não for 1, ele vai retornar 0. Então, o que acontece? O meu vetor de labels, ele está assim, ó. 0, 1, 4, 1, 5, por exemplo. Se eu passar isso aqui para dentro do neurônio, ele vai entregar isso aqui. Onde for 1 vai ser 1 e onde não for 1 vai ser 0. Tá bom? Aí, para fazer esse tipo de coisa, a gente vai precisar formatar todos os labels para que ele consiga treinar. Então, o Y de treinamento vai ter que ser uma coisa parecida com isso aqui, por exemplo. O 5 vai ter que se transformar num negócio assim. O que tem um 1 na posição 5. Né? Vocês vão entender o que isso quer dizer. Aqui para baixo. Eu vou explicar de novo aqui, deixar isso mais detalhado para vocês. Então, aqui é o classificador de 1, que você vai fazer. Então, primeiro é formatar a label de treinamento, depois vamos treinar a rede, e depois gerar o vetor de predição. E eu digo exatamente o que vocês precisam fazer aqui embaixo. Tá bom? E agora, que vocês têm esse aqui, consegue classificar 1, então aqui tem até um exemplo aqui que eu rodei antes, né? Então, 7 deu 0, 2 deu 0, 1 deu 1. Né? 0, 0, 4, 0, 1 deu 1. Então, ele conseguiu classificar os 1 com sucesso. Né? Agora, vamos fazer com 10 classificadores. Então, vamos fazer uma lista com 10 perceptrons, fazer em loop o treinamento de todos eles, né? E depois fazer em loop as predições. E aí, quando a gente tiver isso aqui, né? A gente vai formatar tudo para poder calcular a acurácia. Aí, isso aqui é uma etapa a mais para fazer, porque como a gente está treinando cada neurônio individualmente e eles estão com um classificador degrau, é possível que mais de um neurônio dispare para um certo número. Então, vamos lá. É possível que sei lá, o 9 e o 4 sejam muito parecidos. E aí o neurônio do 4 dispare e o neurônio do 9 também dispare. E aí você vai ter que quebrar esses empates, né? Então, quando der empate, o que você faz? Então, nesse caso aqui, essa formatação eu já estou fazendo para vocês, tá? Para poder quebrar esse empate. Então, a gente vai quebrar o empate bem aqui e vamos rodar para ver. Então, do jeito que eu estou quebrando o empate aqui, é o seguinte. Se empatou, errou. Ou seja, a acurácia vai sofrer um pouco com isso, tá bom? Mas eu já sei que vai sofrer com isso. Então, é possível conseguir aqui a acurácia de 70%, olha, eu consegui, mas dá para conseguir um pouco a mais até. Conseguir 74%, alguma coisa assim. Então, essa vai ser a atividade 10, é vocês aumentarem o N-teste, porque por enquanto está como 10 o N-teste. Então, se eu estou treinando com 10, você consegue chutar e acertar 10. Vamos colocar 100, que aí a gente tem que garantir que está acertando, né? Mais coisa. Então, vou colocar um N-teste para 100 e tentar conseguir uma acurácia melhor do que 70%. Aí vocês vão brincar um pouco os parâmetros, tentar mudar o valor de época, tentar mudar fatores de treinamento, né? A taxa de aprendizado. Vocês podem tentar aumentar a quantidade de dados que estão entrando aqui, né? No treinamento. E vocês vão brincar um pouco aqui e tentar conseguir uma acurácia melhor do que 70%. Tá bom? Depois eu estou introduzindo o sigmoide como função de ativação. Então a sigmoide ela vai me entregar um valor quebrado, né? Que eu falei. Entre 0 e 1. Então se ele vai entregar entre 0 e 1, eu consigo trocar
a maneira que a gente faz aquela quebra de empate, né? Então, ao invés de eu ter que falar se deu um empate, errou, eu posso falar quem que tem o maior valor. E aí, quem que tem o maior valor é que está com o output correto. Então, eu posso assumir assim e eu vou melhorar a nossa acurácia só por causa disso, né? Mas também tem outros fatores dentro do treinamento que podem melhorar a sigmoid em relação a degrau. Então, para fazer a sigmoid, aqui eu plotei a sigmoid para vocês verem, a gente tem que reescrever o perceptron. E aí, para reescrever esse perceptron aqui, a gente precisa definir a parte da derivativa. Eu já fiz para vocês. Vocês só vão precisar fazer essas etapas aqui. Inicializar os pesos iguais, que nem vocês já fizeram na parte 1. Depois calcular esse sigmoide derivativo e multiplicar pelo alfa e tal. A gente vai substituir o fator de aprendizado por esse derivativo aqui. Não precisa, mas funciona, tá? Eu vou sugerir vocês fazerem por esse caminho. Eu vou revisar isso aqui direitinho e vou passar para vocês também. Aí calcular o output do perceptron, aqui embaixo. E é isso. Aqui embaixo vamos fazer já a execução, né? Criar uma lista e treinar o sistema todo. Daí aqui a gente vai fazer a previsão final e verificar a acurácia. Então eu consegui 84%. Semestre passado o Paulo conseguiu acho que até 93% de acurácia aqui, né? No sistema. Então vocês podem tentar aqui e ver como que vocês vão conseguir. Mas eu espero que vocês consigam uma acurácia no perceptron melhor do que conseguiu no degrau aqui em cima. Tá bom? E é isso. Aí eu coloquei alguns questionamentos aqui para vocês responderem. Então, um é comparar o desempenho obtido pelo perceptron 1, né, com a função de diversão do degrau, e do perceptron 2 com a de sigmoide. Então, aqui, talvez vocês não consigam obter um resultado melhor, talvez vocês tenham algum problema. Aí vocês tentam justificar aqui por que vocês conseguiram o problema, ou se foi melhor, por que vocês acham que foi melhor, dá essa justificativa. E aqui é que parâmetros que você pode modificar para melhorar a acurácia. Então, aqui é quando vocês estão brincando, alterando época, alterando o número de dados de teste e tudo mais, de treino, aí vocês vão colocar o que resultado que vocês obtiveram, né? E aí comentar um pouco sobre isso, tá? É esse o trabalho. Eu vou formatar aqui um pouquinho melhor, deixar um pouco mais descritivo o que eu preciso em cada uma das etapas. E vou passar para o professor Lee para ele mandar por e-mail e colocar no Moodle. Tá bom? Isso aí. Obrigado, Carlos, tá? Isso aqui vai ser trabalho 2 da nossa disciplina. Os alunos, como o Carlos já fez bem especificativo, 12 atividades. Aí, por favor, que vocês têm que implementar esse trabalho. E depois a gente vai, mais um mês, a gente vai dar um prazo de um mês, começar hoje. Aí você vai começar a trabalhar. Mas ainda bem, nós temos o mestre, o Carlos, ele vai tirar dúvidas. A turma, por exemplo, Vinícius e Ricardo, eles já têm uma experiência. Se você tiver mandar pergunta para o WhatsApp, eles podem responder. Então, por favor, agora aproveitar Carlos para tirar dúvida com Carlos, por favor. O Carlos, o Valner, quais são os critérios quando você resolve? Não, vou mexer na época, vou mexer no learning rate. É meio chutômetro assim, ou você sabe o que você deveria alterar nos parâmetros? É bem empírico mesmo. Assim. A gente vai ajustando e vai vendo o que dá. Então, o que aconteceu? Eu não lembro, acho que não sei se foi o Paulo, se foi o Rubens. Ele fez um algoritmo que testava com várias épocas, por exemplo. E aí ele plotou o que acontecia quando ele alterava a quantidade de época. E aí ele conseguia ver tipo, qual que era a época com o valor máximo, entendeu? Então é mais assim, você vai testando e vai vendo o que acontece, né? Entendi. Parece que todo mundo está claro, está sabendo como vai fazer, ou ninguém vai tirar dúvida, além de boa, né? Acho que eles ainda têm muitas dúvidas, eles não conseguem nem começar a perguntar para você. O Carlos, aproveitando, a professora Silva, ela solicitou uma reunião hoje à tarde, 5 horas, você consegue? Hoje, 5 horas? Eu posso tentar, professor. Tá, tudo bem, porque o Silva, o professor, trabalha com o professor Vitor, aí ela solicitou. Então, vamos lá, tá? Então é isso, 5 horas, vou mandar convite, tá? Por favor, turma, como o Carlos falou, ele vai disponibilizar outra aula, eu acho, vamos ver, semana que vem, outra semana, para tirar dúvidas. Então, por favor, pessoas vão começar a estudar. Ele vai mandar, o Carlos, você vai mandar link de collab para nós? Para todo mundo?
Todo mundo sabe como fazer? Eu mando para o senhor, aí o senhor manda para a turma, pode ser? Ótimo, ótimo. Aí, eu acho, para quem já começou a mexer, é tranquilo, é fácil. Mas quem está começando do zero, é dificílimo. Mas a nossa disciplina cobrando isso. Porque nosso objetivo é para vocês saber como mexer com machine learning. Tá, joia? Então, Carlos, como você está em trabalho, você está liberado. Aí, quando outra aula, a gente vai marcar outra aula, tá? Tá bom. Obrigado, viu, Carlos, tá? Tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tá, já. Então, turma, tem mais dúvidas? Você pode perguntar para mim. Eu não estou tão profundo de conhecimento com o Carlos, mas pelo menos eu posso tirar dúvidas administrativas. O que vocês acham, pessoal? James, por favor. Professor, assim, esse trabalho do Carlos não tem nada a ver com aqueles projetos seminários que a gente vai ter que apresentar no final, não, né? Sim, não tem nada a ver. Porque é assim, nossa disciplina tem dois objetivos. Primeiro objetivo, teoria. Segundo objetivo, prática. O teoria eu vou capacitar vocês, é uma pesquisador de inteligência artificial. Então, a seminário final, justamente, é pesquisador de inteligência artificial. O segundo objetivo, eu quero você sabe como mexe a machine learning. É uma palavra muito simples, mas o que ela sabe mexer machine learning é tudo que o Carlos falou. Você vai começar zero, mas chega nível, como o Carlos agora está mostrando, ela chega nível de ponto partida, na verdade. A Carlos, ele é muito bom, ele já colocou o que você deveria fazer. O trabalho já está feito. A rede neural já foi construída. Só para vocês alterar alguns parâmetros, verificar treinamento. Isso aqui já é uma maneira de... como está levando o PP para andar? Eu acho uma coisa muito boa. Pois é, professor, mas assim, eu estou um pouco preocupado justamente com esse projeto de seminário. O senhor já deu instruções maiores ou é só aquilo lá que está na ementa mesmo, que a gente vai usar? O seminário não se preocupa. Por exemplo, o que nosso seminário tem 3 passos. Primeiro passo, você já fez, levantamento de estado de arte. Segundo passo, descrição de problema. Você vai achar um problema, você vai descrever qual é o problema. Por exemplo, eu vou reconhecer face, eu vou gerenciar tráfego, aí você tem que especificar problema em maneira de inteligência artificial. Terceiro passo, a solução proposta. Não é necessário para modelar, mas pelo menos você tem que colocar uma solução. Eu vou usar Deep Learning, eu vou usar CNN para reconhecer padrão. É isso. A seminário final são 3 passos. Levantamento de estado de arte, descrição de problema, proposta da solução. Tá. Então a gente não vai precisar implantar uma solução... Não. Isso aqui é muito flexível. Por exemplo, você é muito amadurecido o seu problema. Por que não escrever um paper científico? A gente vai arrumar junto com o seu orientador para submeter para o Congresso Internacional. Isso aqui, queremos. Mas você fala, não, James, eu estou começando esse semestre, eu nem estou conhecendo muito bem de meu problema, eu estou levantando estado de arte. Aí, com esses 3 meses de trabalho, você consegue argumentar a descrição de problema, você consegue propor uma solução. Eu acho, é razoável o tempo. Ok, tudo bem. A minha preocupação é a questão de tempo, porque além dos trabalhos... Não precisa modelar, implementar e ganhar resultado. É isso. Minha preocupação é eu estou fazendo 3 disciplinas, ainda tem mais a orientação que a professora sempre cobra alguma coisa da gente. Isso. Então, assim, quanto mais rápido entender o trabalho e começar a trabalhar nele, para mim é melhor. Então, assim, mas, James, fica tranquilo. A gente tem uma cobrança básica. Se você passa esse cobrança passo, já está razoável. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uma cobrança forte, para ficar excelência. Mas fica tranquilo, tá? Nós temos uma patamar, não é tão impossível, tá? Ok. Mais dúvida, fica tranquilo, James, tá? Fica tranquilo. Esse trabalho de prática, eu acho, quem trabalha na inteligência artificial tem que ter um conhecimento básico. Eu acho que o seu orientador também precisa você ter isso, tá? Perguntas, por favor? Fica à vontade de perguntar. Professor, Sim. Eu vi que o Carlos falou sobre os melhores modelos que ele achou.
ele falou de um... Eu não sei qual foi acho que foi o Paper Switch Code. Como a gente consegue ver dentro da prática, né? Quais são as arquiteturas que estão dentro dos experimentos práticos que estão mais no topo? Existe um ranking de modelos em algum site que você vê a arquitetura mais usada, qual é que tem o melhor resultado? Tem algum tipo de benchmark dos modelos de Deep Learning? Sim, o Carlos, ele colocou vários links lá, ele colocou a benchmark. Eu acho que você poderia ver, viu? Lembre, ele colocou uma lista aqui para o mesmo problema, tem várias soluções. Ele colocou naquele site, ele colocou uma nota, ele colocou uma rank, tá? Está dentro do notebook que ele vai disponibilizar, então, né? Exatamente, naquele collab, ele vai disponibilizar todo o material de aula ele hoje deu para nós. Tá? Ok, obrigado. Tá, fica tranquilo, tá, essa parte. Professor? Sim? Alessandro, bom dia. Bom Só dia. perguntar sobre no caso, a plataforma que está utilizando esse Colab, ele no caso, é totalmente gratuito, né? Ou tem algum certo limite ali, até quando chega um certo limite, você tem Esse Colab, ele é de graça, ele é free pelo Google, oferecido pelo Google. Tá. E a maioria da biblioteca, ele mostrou também é de graça, eu acho. Isso aqui não... O que está custando computacional, quando você usa GPU, os 9, esse tipo de coisa pode ter problema de cobrança, mas a biblioteca, a maioria parte é de graça. Você pode pegar muito GitHub, muitas lugares, fica tranquilo, tá? Ah, tá ok, professor, obrigado. Não, na verdade, a minha preocupação, junto com vocês, é para quem começa zero. É uma tarefa pesadíssima, eu acho. Por isso o Jaime está levantando questionários sobre, será que isso aqui aguenta para um aluno com tantas coisas no semestre? Mas uma coisa muito importante, o que está cobrando, Carlos, isso aqui é essencial para quem fala, eu já conheço inteligência artificial. Machine Learning tem que ter uma maneira prática para você saber mexer, como construir uma rede de neurais para começar a trabalhar. Isso aqui é essencial. Por isso eu tenho um mês de trabalho para vocês começar a mexer, tá? Ok. Fala, Warner. Não, um mês eu acho que dá para a gente... Eu ia até falar, professor, por exemplo, eu acho que alguns alunos da sua turma têm um pouco mais de conhecimento de código que poderia ajudar aquele aluno que não sabe nada, que nunca usou o código. Exatamente. Você tem uma lista de WhatsApp. Como eu acabei de falar, o Vinícius, ele já tem conhecimento. O Ricardo, ele já conhece, porque ele já estudou comigo na IA1. Ele já tem alguns noções sobre isso. Então, quando tirar dúvida, vocês podem jogar para o WhatsApp. Pessoas que já conhecem. Por exemplo, se você está perguntando ABC, uma coisa simplesinho. Mas para quem está começando, começa zero, né? Então, o Vinícius e o Ricardo podem responder na primeira instância. Tá? Aí, depois, se tiver realmente um problema sofisticado na parte prática, o Carlos, ele é muito bom, ele é mestre. Ele trabalha na empresa, ele é gerente de software, então ele conhece muito bem essa parte de prática, ele mexe muito as coisas. Então ele vai responder, ele é uma pessoa muito paciente. Quem está estudando o último semestre já sabe, qualquer aula você mandar, ele responde, tá? Se tiver dúvidas, tá? Mas eu queria tranquilizar vocês. Parece pesado, parece complicado, mas ele é muito cuidadoso, ele já coloca 12 atividades bem especificadas, até você só colocar sim ou não, eu acho. Mas qualquer coisa tem custo, né? Se você quer dominar uma coisa tão avançada, tem que gastar tempo. Eu acho, pelo menos, por semana, 4 horas, tem que, ou 2 horas, tem que dedicar pelo menos 20 dias para entender bem, tá? Dúvidas, por favor?
Mas eu quero ficar bem claro. Isso aqui não é cobrança, a disciplina ali é pesada, não é bem assim. É uma coisa básica. Se você quer fazer pesquisa com sua orientador, use Deep Learning. Isso aqui é uma coisa essencial. Aqui na nossa disciplina, oferecer essa oportunidade para você começar uma ponto de entrada. Tá? Eu não sei se todo mundo entendeu a minha colocação. Nossa, é tão silencioso hoje. Até eu quero perguntar. E Ana Carolina, tá tudo bem? E Carla Dias, tá tudo bem? Cristiano, tá tudo bem? Ana Carolina aqui. Tá tudo bem, professor. Mas está acompanhando? Sim, sim. Você já tem alguns conhecimentos básicos de codificação pelo Colab? Sim, tenho. Eu fiz mecatrônica aqui na UNB. Então, eu também já usei o Colab em alguns projetos. Então, por isso, para você é muito tranquilo, eu acho. E, Carla Dias, tá tudo bem? Tudo bem também, professor. Esperando o trabalho chegar aí. Mas eu acho que você tem, se tem essa experiência de código de Python, eu acho que fica tranquilo. E Cristian. Oi, professor. Aqui tranquilo. Eu estou muito feliz, na verdade, que a gente tem um mês para fazer o trabalho aí, que é bastante folga, assim, né? Assim que o Carlos mandar para a gente, eu já vou dar uma olhada. Mas para mim é suave, na verdade, eu trabalho com isso. Eu acabo trabalhando mais com PyTorch mesmo, mas não tem problema não, Keras é massa também. Ótimo, ótimo. Guilherme, por favor. Bom dia, professor. Não, também estou aguardando a disponibilização do trabalho. Assim, nunca mexi com Python, não, nem com o Colab. Mas, assim, se ele já dá uma boa parte do código já assim implementado, só para nós irmos fazendo os ajustes, né, em cima do que ele já da estrutura que ele disponibilizar, eu acho que dá para sair do outro lado. Tá, joia. Guilherme, realmente, se você começa ponto zero, aí vai precisar mais. O Ian Mauro, por favor. Olá, professor. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Eu já tive uma experiência com Keras, inclusive, para visão computacional. Então, acredito que um certo conhecimento eu tenho. Vou precisar revisar algumas coisas, mas acredito que não vai ser muito complicado assim, não. Ótimo, ótimo, ótimo. É muito boa. O Christian está respondendo. Igor, tudo bem? Ô, professor, tudo tranquilo. Eu estou usando o notebook e o Colab em outra matéria também, com o professor Milene. E já trabalho com Python tem uns 2, 3 anos, então acho que mais tranquilo para mim. Ótimo. James, tudo bem? Tudo bem, professor. A minha preocupação, como eu falei, professor, não é com relação a esse trabalho em si, né? A minha preocupação é com todos os trabalhos, né? Principalmente o trabalho final, que eu achei que estava meio vago o que era fazer. Mas o James, mais uma vez, fica tranquilo, porque a sua terceiração vai ser alinhado com a sua terceiração, se você usa a aplicação de inteligência artificial. Com relação a esse trabalho aqui, acho que está tranquilo, não tem grande Ótimo. Não vejo grande dificuldade. Não. Ótimo, ótimo. João Paulo, por favor. João Paulo? Não está escutando, tá? Tá, tudo bem. José Vicente, por favor. Bom dia. Bom, para mim é a primeira vez que eu vou começar a fazer isso, não? Então, eu acho que é um pouco complicado, mas a estudar, né? Então não tome a noite, pronto. Leandro, por favor. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Eu já mexo com Python, já fiz algumas coisas também com código de inteligência artificial e eu acho que vai estar sob controle aí até o momento. Quando chegar o trabalho, naturalmente vão surgir as dúvidas, mas aí a gente corre atrás também. Ok, obrigado. Marcos? Bom dia. Eu já fiz alguns cursos de Python, só que eu nunca tinha a oportunidade de colocar em prática, né? Agora que vamos ver. Eu estou há 2 meses treinando exatamente no Colab
e no Jupyter, e agora vai ser bom para eu poder realmente colocar em prática, né, o que eu aprendi. Ótimo, ótimo. Matheus? Tudo certo, professor. Tá, ótimo. Ótimo. Nixon? Tranquilo, professor. Ótimo, ótimo. Então, Ricardo, você já tem experiência, a sua missão é mais para ajudar outros colegas, por favor. Pronto, pode deixar aí, professor. E já vou adiantando para a galera, não se preocupem com o Python, viu? E aí, no semestre passado, eu falei, preciso aprender bastante Python, e fiz curso de Python e tudo, aí foi sobrando menos tempo para fazer o trabalho, e no final, nossa, foi assim, um pouco corrido, eu não consegui tirar a nota muito boa, né? Agora, desse semestre, eu vou fazer completinho. E aí, é um outro treinamento que a gente vê assim, que no governo eles dão também, de Machine Learning, eles pegaram pessoal assim, de vários órgãos, pessoas que não são de TI, nunca viram nenhuma linguagem de programação, e deram um curso ali de 1 mês para a galera, e o pessoal consegue fazer mais ou menos desse estilo aqui do trabalho, sabe? Você pode não entender exatamente todas as instruções, mas você tem que saber o que, essa linha precisa fazer o treinamento, isso aqui precisa fazer o teste e tal. Depois vocês aprimoram, mas pro trabalho, você sabendo a receita de bolo ali, vocês vão conseguir fazer coisas muito boas, e sem perder muito tempo com Python mesmo, né? É isso. Obrigado, Ricardo, pela sua experiência, tá? Thaleson, por favor. Bom dia, pessoal. Professor, a minha experiência com Python não é lá essas coisas, mas vamos sair do outro lado. Tá, joia, tá. Então, Vinícius, no teu caso é mais tranquilo. Agora a questão é, próximo semestre, você vai ser mentor, tá? Você vai ser professor, tá? Ok, professor. Eu acho que as dúvidas aí do pessoal também vão surgindo na medida que tiverem acesso ali à aula, começarem a tentar fazer, colocar a mão na massa mesmo, aí acho que aí vão surgindo aí as dúvidas. Eu achei que o material ficou muito bom, nossa, aquela aula ali, a sequência que o Carlos fez no notebook ali do Colab, ficou muito bom ali mesmo, acho que vai ser muito útil. Obrigado, Vinícius. Warner, por favor. Warner. Wendry, por favor. Wendry. Olá, professor, bom dia. Bom em relação dia. ao trabalho, tá tudo ok. Tá. Quando for possível, eu gostaria que o senhor comentasse sobre um possível seminário, me parece que vai estar previsto para dia 23, na próxima aula, mas em relação ao trabalho, tudo bem, tá? Só Ótimo, terminar aí, o senhor comenta, por favor. Ótimo. Tranquilo, eu vou falar já. Warner, por favor. Tudo bem, ele tem problema. William, por favor. Última, por favor. William. Bom dia, professor. Bom dia. Para mim, o Python tá tranquilo. A hora que começar a fazer o trabalho, que vai vir as dúvidas, né? Tá joia. Tranquilo. Eu fico muito feliz como o Carlos, como o Professor? Pode falar, Lucas, por favor. Perdão, não, é que só para dar um feedback e corroborar aí com o colega, a forma como foi apresentado, como o Carlos organizou, ficou muito bom, e eu acredito que também para mim não vai ter muita dificuldade, porque eu já estou trabalhando com Python há algum tempo, e eu já implementei algumas vezes coisas similares, não usando Keras, mas é bom expandir esse conhecimento e sempre retomar ali essa parte básica. Eu acho que reforça o aprendizado, e a gente fica com mais solidez ali no desenvolvimento de outras soluções no futuro. Obrigado, Lucas. Assim mesmo, tá? Warner, Voltou o microfone aqui. Não, eu gostei muito da aula. Eu já tenho um pouco de vivência do Python e desses códigos, mas eu acho o desafio muito bom, porque ele está deixando questões específicas assim que vai trazer para a gente mais entendimento de como funciona realmente a teoria que você passou para a gente na prática. Gostei bastante. Obrigado, tá? Assim mesmo, eu fico muito feliz também com vocês, porque a inteligência artificial, ele tem que ter uma coisa de prática, tem que começar a mexer as coisas corretas. Então, isso aqui mesmo, tá? Sobre a aula quarta-feira, amanhã,
quarta-feira de aula que nós temos um seminário, eu convidei vários colegas para fazer o seminário. É assim, a avaliação está passeando que documento você me entregou, aí eu fiz a avaliada. A critério, primeiro, tem que ser bem novinha, a referência bem destacada de 2021, 2022, até 2020, e também o roteiro está bem elaborado. Então, eu convidei alguns alunos para fazer a apresentação. No dia, quarta-feira, nós não temos uma ordem. Vamos ver quem chega primeiro. Por exemplo, quem tá disponibilizado de falar a primeira instância. Então, por favor, chega às 8 horas. Já começa a falar, em geral, 15 minutos. Se você quiser, se você tem tempo, preparar slide de PPT, fica bem-vindos. Mas se você falar, essa semana eu estou muito pesado com o trabalho, com as coisas, então pode aproveitar a sua matéria de Word, naquele lá PDF mesmo, para fazer a apresentação. A ideia qual é o objetivo do seminário? Primeiro, a sua parte de estado de arte é interesse. Por exemplo, tem um aluno que está mostrando Federation Learning. Então, esse assunto eu quero mostrar para toda turma, para pessoas entenderem o que é Federation Learning. Então, ele foi convidado. E também, ele fez uma roteiro bem suave, colocar bem os papers bem destacados. Então, ele foi convidado para fazer a apresentação. Tem gente que também fez um trabalho bem sofisticado, completa, e tem um assunto bastante interessante. Então, também fui convidado. Então, mas por outro lado, não quer dizer quem não foi convidado não é bom. Por exemplo, Vinícius também fez bom trabalho, mas ele não vai fazer essa apresentação hoje, mas ele vai fazer outro dia. Vinícius, eu estou convidando você para fazer na terça-feira, na nossa reunião interna, para você fazer a sua apresentação de levantamento de estado de arte. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem. Tá, Jó. Tá, Jó. Terça-feira, tá? Terça-feira na nossa reunião normal. Então, é isso mesmo. Tem mais dúvidas, por favor, sobre o seminário quarta-feira? Se não tiver, quem foi convidado, por favor, chega na aula, faz uma apresentação, porque isso aqui é faz a outra parte de capacitação. Você foi capacitado para fazer um seminário bons, objetivo, clareza, destacado, é uma coisa muito boa. Então, é isso mesmo. Mas outra coisa, uma declaração do professor. O professor não tem preferência de qualquer aluno. Quando atribui nota, é 100% baseado de sua resultado. O que você mostrou para mim? Eu nem olho o nome de quem é, eu só olho o que você fez, bom ou ruim. Quem fez bem, claro, nota 10. Quem fez mais ou menos, então é nota um pouquinho... mas não está ruim, não. Nossa nota mínima já é 6,5, já está razoável. Tá? O nosso objetivo da disciplina não é eliminatório. Isso aqui fica muito claro. Não é concurso. Concurso, o objetivo é eliminatório. Qualquer prova, qualquer avaliação de nota não é eliminatória, é incentivável, tá? Quem fez bom trabalho, a gente sempre está elogiando, tá? É isso mesmo. Mais uma dúvida. Última fala. Quem já recebeu meu e-mail com nota, quer dizer, eu já avaliei seu trabalho. Quem ainda não recebeu nota, aí quer dizer, eu esqueci seu trabalho, ou não manda e-mail, ou você não mandou trabalho para mim. Aí, por favor, pode me mandar e-mail para reclamando. Professor Lee, eu não recebi a sua nota. Tá joia? Mas eu acredito tudo de vocês já está com nota esse primeiro trabalho, tá? Eu espero que o segundo trabalho vai ganhar nota boa. O trabalho do Carlos também, ele vai dar nota também para vocês. Ele também é puxado, viu? Mas tudo bem, vocês? Mais uma dúvida? O convite, você deixou explícito no e-mail quem vai ser os alunos? Sim, o convite está bem claro. Se pessoas chegam e-mail só fala nota, então não tem convite. Mas se chega e-mail com nota e fala bem claro no dia 23 vai estar seminário, então já fui convidado, tá? Não é implícita, bem explícita, não é implícita, tá? Bem claro, tá? Tá tudo bem? Tudo bem. Tá tudo jóia. Não, mas como eu falei,
que não fui convidado, não quer dizer, você não, tem gente que tira nota 9, mas não fui convidado, não é por causa de espaço, eu só convidei 6 alunos. A próxima trabalho, eu vou convidar outra pessoa alternativa. Já não, quem foi convidado já a segunda vez não vai convidar mais, tá? É isso mesmo, tá? Mais uma dúvida, por favor? Professor, tem alguma ordem assim, de apresentação ou tem que aguardar? Não, é uma ordem de checada, é negociável. Porque quando chega lá, você fala, eu estou com pressa, então, por favor, você fala primeiro. Mas tem gente, não, eu fico muito focado, eu posso deixar mais tarde, tá? Tá ok. Natural. Ordem natural, tá? Tá ok, professor, obrigado. Obrigado a você, tá? Professor, uma dúvida, né? Naquela apresentação você vai fazer slides, né? Ou... Qual a apresentação? Do seminário que falou. Ou não entendi muito bom. Quarta-feira. Então, quarta-feira, como eu acabei de falar, depende de sua disponibilidade. De preferência, você faz uma apresentação formal, um slide com elegância, esse tipo de coisa. Mas se você realmente está puxado e está tempo esgotado, aí pode aproveitar sua PDF mesmo. Tá? Isso aqui é questão, a critério de você. Mas, geralmente, quando você faz prepara bem, igualzinho o Carlos, apesar que o Carlos conhece muito bem, mas ele já prepara a aula fim de semana. É uma maneira de respeitosa, né? Aí a gente faz qualquer momento. Eu sempre falo, qualquer lugar, qualquer momento, se eu tenho direito de falar, eu vou falar bem. Isso aqui é meu critério, tá? Tá, beleza, entendi. Tá. Mais uma pergunta, dúvidas? Se não tiver, vou encerrar nossa aula, tá? Muito obrigado, a gente volta quarta-feira. A outra coisa, última coisa, provavelmente a gente não vamos ter aula na segunda-feira que vem, mas a gente vai ter quarta-feira que vem, tá? Aí, porque nós fazemos aula direta de 12 horas, nunca tem não faltou nada, então vale a pena aproveitando esses dias, a gente no dia 28, a gente vai fazer uma folga, tá? Obrigado a vocês, vou encerrar a aula, tá? Tchau. Tranquilo, professor, obrigado.